neste lugar, pela Tua presença em nossa vida, Senhor. Você pode erguer tuas mãos e adorar o Senhor mais um pouquinho? Você pode orar e abençoar a minha vida, para que a palavra do Senhor chegue ao teu coração, ao meu coração, e que ela venha como boa semente em nossa vida, amados. Você pode orar pela minha vida. Espírito Santo, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, para cultuar o Teu nome, para adorar o Teu nome, para ter comunhão contigo, com os meus irmãos. Senhor, obrigado, Pai, pela igreja reunida nesta noite. Obrigado, Pai, por essa atmosfera, Deus, de graça, de misericórdia, onde a Tua presença é real, onde o Teu nome é exaltado, onde o Teu povo se alegra, onde a igreja, mesmo com tantas circunstâncias contrárias, Senhor, ela não deixa de Te adorar. Senhor, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O que seria de mim, o que seria de nós se a Tua presença não fosse conosco? O que seria de nós, Senhor, nesta hora? Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas não há lugar melhor do que a Tua presença. Não há lugar melhor do que a Tua presença. Nós Te agradecemos, Espírito Santo. Senhor, que a Tua noiva seja edificada, Senhor, na Tua verdade nesta noite. Senhor, que os nossos corações venham se derramar diante do Senhor em fé, em esperança, em confiança no Deus verdadeiro. Senhor, que a nossa alma venha se aquietar diante do Senhor, porquanto o Senhor é Deus. Agindo o Senhor, quem vai impedir? Meu Deus, nós nos rendemos a Ti em gratidão, Senhor. Senhor, nós abençoamos as crianças, nós abençoamos, ó Pai, as famílias, nós abençoamos, Pai, a cada amigo que está aqui nesta noite, nós abençoamos, ó Pai, cada irmão, cada irmã, nós abençoamos, ó Deus, este lugar. Senhor, obrigado por tantos livramentos que o Senhor nos deu neste dia. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor poupou o nosso coração. Se estamos aqui, Senhor, é por Tua bondade, e nós podemos nos alegrar em Ti, Senhor. Não porque tudo vai nos bem, mas é porque o Senhor é bom e nos faz o bem. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode exaltar o Senhor? Aproveite esse tempo agora. Quem pode aí exaltar o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Quem pode exaltar o Senhor? Aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Todos vocês que estão aqui pela primeira vez, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que Deus já começou a falar no nosso coração, e eu quero compartilhar aqui com você, de coração para coração, a palavra que o Senhor me deu nessa semana, para meditar e para pensar, e também para poder aqui discorrer com vocês. A primeira carta do apóstolo Pedro, primeira epístola, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo número 1, do versículo 3 ao versículo 9. Se alguém puder trazer um pouco d'água para mim, por favor. Era para você? Vai ser para mim? Deus abençoe. Obrigado, filho. Recebe 2 copos. Oh, obrigado. Aí chegou. Obrigado. Deus abençoe.
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Quantos acharam? Diga eu achei. Graças a Deus, né, queridos? Vamos lá então. Capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, ou seja, que não pode apodrecer, incontaminável, que não é e nunca pode se contaminar, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, ou no poder de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Quem se alegra por isso? Versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, ou seja, tristes, entristecidos, por várias tentações ou por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável e glorioso. Versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Agora corre lá para o versículo 17, do mesmo capítulo, versículo 17. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia. Diga para o teu coração, meu coração. Diga ao teu coração, meu coração, creio em Deus, porque a sua palavra é a verdade e chegou até mim. Por isso o meu coração pertence a Cristo, o dono da minha alma. Amém, querido? Você falou com fé isso? Glória a Deus. Então pode tomar assento em nome de Jesus. Que texto maravilhoso para nós nesta noite, queridos. Um texto que não é difícil de se entender. Palavra do apóstolo Pedro para nós, que nos traz a esperança em meio ao caos, que nos traz visão quando o mundo nos oferece trevas. Palavras do apóstolo Pedro, que quando relatado naquelas circunstâncias em que ele vivia, o Espírito Santo de Deus já o colocava no seu coração, ardia no seu coração, para que isso fosse deixado como uma carta, para que eu e você hoje pudéssemos analisar essa carta, juntamente com o autor da carta, o Espírito Santo, para que eu e você hoje pudéssemos entender e compreender um pouco mais da profundidade do amor, da graça, da bondade do Deus que eu e você servimos, e que o amamos,
E desde o dia que nós nos rendemos a Cristo até hoje, nós temos a certeza que Ele tem cuidado de cada um de nós. Bendita a esperança daqueles que realmente creem no Evangelho de Jesus Cristo. Bendito é aquele que foi chamado pelo Pai, ficado então exposto para o Filho, e se rendeu realmente para o Espírito Santo, para que essas verdades hoje pudessem fazer parte da nossa vida. Algo que na verdade nós não apenas lemos numa carta que foi escrita, mas sim, como Paulo dizia, nós somos a carta viva. E aonde nós estamos, aonde nós vamos, aonde nós podemos ir, nós somos uma carta viva deste amor de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor nos comprou com precioso sangue e pagou a minha e a tua dívida, para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos do Deus Altíssimo, para que nós pudéssemos ter uma história transformada e não remendada. Uma história de fato transformada, para transformar outras pessoas, e principalmente aquelas que estão à nossa volta, começando pela nossa casa, começando pelo nosso rol de amizades, começando pela nossa cidade, começando pelo lugar aonde o Senhor te plantou. E isso, querido, é maravilhoso, porque na verdade isso não nasceu da vontade do homem, isso não nasceu da vontade da mulher, isso nasceu da vontade do próprio Deus, manifestar a sua glória em nós, para que nós, eu e você, pudéssemos resplandecer a glória de Cristo neste lugar. Amém? E eu queria aproveitar esse tema, onde o apóstolo Pedro, ele cita aqui, na sua carta onde nós lemos, a seguinte frase: o tempo está próximo. Quantos aqui já conseguiram discernir que o tempo está próximo? Deixa eu ver a sua mão. Amém. Por que é tão importante nós discernirmos isso? Porque nós vivemos um pouco melhor. Nós vivemos realmente com uma expectativa melhor. Quando o apóstolo Pedro estava dizendo o seguinte: olha, o tempo está próximo, e pelo tempo estar próximo, nós precisamos ter uma responsabilidade de saber como é que nós estamos usufruindo do tempo que nós temos. E isso para mim e para você é muito importante nos dias de hoje. Por quê? Porque na verdade, enquanto nós não temos um discernimento do tempo que nós temos, nós na verdade vamos vivendo da maneira como éramos antes. E como éramos antes, amados? Você que recebeu a Cristo e se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, você que teve um encontro com Jesus, você sabe muito bem o que era viver uma vida longe de Deus. Uma vida longe de Deus é uma vida que gastava o tempo com coisas fúteis. Uma vida longe de Deus era quando eu e você não estava nem aí para o tempo que nós tínhamos. Nós dormíamos e acordávamos e pensávamos: vamos ter um dia amanhã, vamos ter mais algumas horas depois, vamos poder então fazer alguma coisa a mais. E se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a terra, amados, nós já não estaríamos aqui para contar história. Mas louvado seja o nome do Senhor, que quando Ele nos resgatou, e está resgatando ainda muita gente hoje, quando Deus faz isso com o ser humano, Ele faz para que a vida do ser humano seja uma vida que vai corresponder ao coração do Eterno, ao coração daquele que sabe como lidar com o tempo. Porque na verdade, amados, quem criou o tempo não foi o homem criou o relógio.
O homem, com a criatividade que o próprio Deus deu a ele, ele criou o relógio. E quando o homem criou o relógio, ele colocou ponteiros. Hoje, na tecnologia, é só você apertar aqui no relógio e aparece um relógio digitalizado. Mas há muito tempo atrás, não era assim que funcionava. Na verdade, era por sombra, né? Lembra do relógio de Acás? Quando Deus faz parar o relógio? Então nós percebemos algo, amado, que muitas vezes por não entendermos o tempo, nós ficamos presos em horas. Então nós falamos assim: se eu pudesse ter mais uma hora do meu dia. Quem já falou essa frase aqui? Me está faltando mais uma hora. Querido, na verdade o ser humano sempre se preocupou com a hora. De certa forma, ele se preocupava, mas não tão profundo, porque ele se preocupava para si próprio. Na verdade, as horas que nós queremos ter, amados, não é para um benefício maior, muitas vezes. É para o nosso próprio benefício. As pessoas, elas querem muito mais tempo, muito mais hora, para gastar para si mesmo. E, na verdade, nós precisamos entender que Deus, Ele deu para nós 24 horas, dentro de um contexto chamado cronologia. Ou o tempo cronos. Quando você estudar a Bíblia, você vai perceber que há 4 tipos de tempos na Bíblia, no grego. E eu quero trabalhar somente com 2, o Cronos e o Kairos, tá? Existe o tempo Et e o tempo Moed, esse aí eu não quero tratar com vocês. Mas eu queria tratar aqui com 2 tempos, o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo de quantidade, ou seja, um tempo quantitativo. O tempo cronos é o tempo onde nós contamos os segundos, os minutos, as horas, os anos, os meses. O tempo cronos é um tempo que tem uma duração de número. Por exemplo, temos 24 horas durante o dia dentro do tempo cronos que Deus nos deu. E muitas vezes, por tantas tarefas que nós temos, ou por tantas coisas que vai sendo agregada para nós, nós ficamos muitas vezes com um tempo muito esgotado e muito limitado. E naquilo que nós precisaríamos dar um pouco mais de atenção, nós não damos por causa do quê? Porque nos falta o tempo. É porque, na verdade, nós não priorizamos o tempo cronos que o Senhor nos deu. Então nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a murmurar, nós começamos então a praquejar, nós começamos então a dar desculpas, nós começamos então a colocar outras coisas no lugar para tentar abafar um pouco a nossa consciência. E assim nós vamos vivendo, o homem vai vivendo, só que ele não se lembra das palavras do Senhor, que o tempo Kairos de Deus está próximo. Quando nós sabemos distinguir o tempo cronos do tempo kairos, queridos, nós vamos ter um pouco mais de sensibilidade na vida espiritual e vamos começar a dar um pouco mais de responsabilidade para as questões espirituais. Enquanto nós estamos vivendo somente no tempo cronos, e isso é maravilhoso porque Deus nos dá o tempo cronos para viver. Tempo de trabalho, vamos lá. Tempo de família, tempo de lazer, tempo de obrigações, tempo de cumprir, não é? Responsabilidades aqui na terra, tempo que nós temos de várias situações para poder então encaixar no nosso dia, que nós chamamos 24 horas, e também o tempo de dormir, que é necessário para a nossa vida humana. Agora, quando nós ficamos somente baseados no tempo da cronologia, do cronos, na verdade o tempo vai passando, o relógio, as horas vão passando. E aí então, sabe o que nós queremos fazer? A gente tira o relógio do pulso, aperta o botão e desliga ele. Tipo assim, eu consigo controlar o tempo cronos. Você pode tirar o relógio da parede, tira a bateria, o relógio para. É ou não é, gente? Eu posso não gostar do relógio que está aí sem parar. Então eu vou tirar a bateria, desligo o meu relógio, e sabe o que acontece? O tempo não para. O relógio pode parar, mas o tempo não para.
E o que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: irmãos, vocês são pessoas mais do que felizes. O Pai vos chamou em Cristo, Ele vos abençoou em Cristo, vocês agora podem viver uma nova vida em Cristo. Ele deu para vocês uma consciência pura, Ele purificou o seu coração, Ele está no processo de santificação, preparando o teu caráter, o meu caráter, para que nós possamos um dia conhecer de fato quem é Jesus. Hoje em parte conhecemos, mas vai chegar um dia que nós vamos poder conhecê-lo, Ele, face a face. Aleluia! Hoje, amados, olha, preste atenção, dentro desse tempo, quantas vezes você encontrou, e eu encontrei, algumas situações aonde nós precisaríamos encarar a negatividade. Quem já enfrentou aí tempos negativos? Isso em qualquer âmbito da raça humana. Agora, queridos, preste atenção. Eu e você, às vezes, fomos fadados, taxados negativamente. Talvez eu taxei negativamente e você também. Agora, preste atenção. Não tem um aqui dentro. Vamos ficar com aqui dentro primeiro, tá? Não tem nenhum aqui dentro que pode dizer algo negativo de Deus. Vamos lá, gente. Nem tem nenhum aqui, ninguém aqui, eu quero frisar isso. Que não tem nenhum aqui dentro que pode trazer alguma coisa de ruim em relação a Deus, amados. Não tem nenhum aqui que pode trazer alguma palavra que distorça o caráter do nosso Deus. E ainda que alguém ouse a fazer isso, irmão, lá fora, aqui dentro não, lá fora, ainda que alguém ouse a dizer uma palavra negativa do nosso Deus, do Deus soberano, ainda que alguém possa se levantar contra o caráter de Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus, Deus é fiel, Deus é santo, Ele é justo, Ele é paciente, é misericordioso, o nosso Deus nos ama, sempre nos amou e sempre vai nos amar, Ele é o juiz, o justo juiz, Ele é aquele que tem todo o poder na sua mão, Ele pode abrir porta e ninguém pode fechar, quando alguém fecha ninguém pode abrir, agindo Deus, quem impedirá? Ele é o dono de todas as coisas, inclusive é dono do tempo, Ele é o dono do nosso tempo. Às vezes no Cronos, nós não temos a paciência. Às vezes no Cronos, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar Deus. No Cronos, nós ficamos assim, às vezes prostrados. No Cronos, nós achamos que precisávamos de mais de uma hora. Ei, querido, você não precisa mais de uma hora. Nós precisamos somente entender que Deus é o dono do tempo. Ele é o Deus de toda a eternidade. E no tempo certo, na hora certa, Ele faz acontecer. Se nós chegássemos no céu e perguntássemos Sayuri para Abraão, Abraão, como é que foi esperar 25 anos para você segurar o teu filho no tempo Cronos? Se nós chegássemos, Débora, para perguntar para Sara, Sara, como é que foi para você esperar alguns anos, para você então ficar aí, grávida do seu primeiro filho? Como foi fazer isso no tempo Cronos? Ela vai dizer, ele vai dizer, não foi fácil. Situações que nos acarretam, ou vem acarretando na vida algumas coisas, não é fácil. Olha para o teu irmão e fala, irmão, é fácil. Às vezes no Cronos, dá glória a Deus. Às vezes é fácil no Cronos esperar Deus. É fácil no Cronos, irmãos, aonde o relógio não para, e mesmo que para o tempo não para, mas é fácil para nós. Por que não é fácil? Porque na verdade dentro desse tempo Cronos, nós achamos que nós podemos com a nossa própria força. Nós achamos que nós podemos esperar e aguardar dentro da nossa própria pequenez de mentalidade. Agora, quando Jesus se manifestou na terra, irmãos, eu penso assim, Vaguinho, é como o Kairos vindo e invadindo o Cronos.
No tempo da adoração, no tempo que você entra no teu quarto, dobra o teu joelho e começa a orar, é o Kairos invadindo o templo Cronos. Toda vez que você está no lugar e você começa a meditar na palavra, falar com Deus, meditar nas maravilhas de Deus, toda vez que você ouve a voz de Deus, é o Kairos vindo, invadindo o teu Cronos. Enquanto o Cronos é um tempo limitado, é um tempo simplesmente quantitativo, é um tempo de uma duração, o tempo Kairos, querido, é um tempo qualitativo, um tempo de qualidade. É um tempo presente, que pode se perpetuar. É um tempo de doação. Enquanto o Kairos tem uma duração, o Cronos tem um tempo de duração, o Kairos tem um tempo de doação. Querido, por que doação? Porque está escrito que o Pai, o Deus eterno, Ele amou a mim e a você de tal maneira que Ele nos deu. E se Ele nos deu, diaconisa Mari, significa que Ele então invade o tempo crono, que Ele mesmo permitiu o homem viver, para então fazer a diferença. Quando Jesus pisa nesta terra, ou melhor, quando Jesus ele entra na barriga de Maria, começa-se então o tempo Kairos, na linha de pensamento do Deus eterno, para que se cumprisse todas as coisas dentro de um tempo Cronos. Por isso que Jesus ele é chamado o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Ele é o Senhor do tempo. Enquanto nós temos dificuldade de lidar com o passado, quem é que tem dificuldade de lidar com o passado? Só eu? Quem é que tem dificuldade de encarar o presente? Quem é que tem dificuldade de encarar o futuro? Querido, isso é, vamos dizer assim, normal para o ser humano. O ser humano em si só, Vaguinho, ele não consegue lidar com o passado, nem presente, nem futuro. É preciso que o Kairos chegue na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, e faça a diferença. Porque enquanto ele vive somente o passado, o presente e o futuro, numa perspectiva de um relógio, de horas, de meses, de anos, na verdade ele fica preso por aquilo que aconteceu no passado. Ele pode ficar preso por aquilo que acontece hoje. E ele pode se prender por aquilo que nem começou amanhã. Isso porque, na verdade, é uma perspectiva cronológica, humana. Agora, quando o Kairos vem, quando o tempo de Deus vem, e eu quero chamar esse tempo, porque na verdade é o que diz a tradução, tempo Kairos é o tempo de oportunidade, ou seja, tempo oportuno, é o tempo certo. Existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo Kairos, um tempo de oportunidade para o ser humano se arrepender. E o tempo Kairos para o que o homem se arrependa é hoje. É o tempo presente. Hoje é o dia que você e eu podemos entrar num nível maior de intimidade. No tempo Kairos, amados, enquanto nós adoramos ao Senhor, o tempo Kairos está pairando aqui. Eu comecei a ler a Bíblia hoje de manhã, e o Senhor me trouxe um texto de João capítulo 5. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. João capítulo 5 é uma história de um homem que estava enfermo há 38 anos. E ele se encontrava diante de um tanque chamado Betesda. O tanque Betesda significa a casa de misericórdia. Podemos dizer também que este ambiente onde nós nos encontramos é uma casa de misericórdia. E aquele homem, amados, há 38 anos ele buscava dentro de um ambiente cronológico uma cura. 38 anos, não foi nem 38 dias, nem 38 meses, mas foram 38 anos. Mais um pouquinho é uma geração.
Pensa, gente, você esperar 38 anos para ser curado. E a Bíblia nos informa, João capítulo 5. Vamos ler. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo. Esse tempo aqui é o tempo Kairos, não era um tempo Cronos. Então, certa feita, um anjo descia pela vontade de Deus, num tempo Kairos como esse agora. Então vinha o anjo, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Querido, olha um pouquinho para mim. Por que Jesus faz essa pergunta para ele? Não era óbvio? Não era óbvio para Jesus ele entender essa questão? O que queres que eu te faça? Era óbvio. Mas não tão óbvio para um homem que estava 38 anos diante de um tanque, onde ele esperava o tempo Kairos, e quando o tempo chegava, alguém iria na frente dele e tomava o lugar dele no tempo Cronos. Então Jesus deveria curá-lo, precisaria curá-lo de uma mentalidade que, na verdade, há 38 anos, ele conservou uma mentalidade dentro de um plano chamado crono. Dias, meses. Eu acredito que quando Jesus faz essa pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer sair dessa vida? Você quer deixar essa situação ficar mais clara para você? Você quer romper na sua vida? Você quer realmente vivenciar o que eu tenho para a tua vida? Você quer realmente entrar por aquela porta que eu mesmo abri? Você quer ter uma mudança de vida? Você quer ter o cara transformado? Você quer viver as maravilhas comigo? Você quer ter a tua família transformada? Você quer ter teu casamento transformado? Você quer ter os teus filhos transformados? Querido, essa pergunta é muito óbvia para nós. Mas a pergunta é: Senhor, eu não tenho tempo. E quando eu tenho tempo, vem alguém e entra no meu lugar. Quantas vezes eu já orei, já jejuei, quantas vezes já fui para a igreja e nada acontece, queridos? O problema não é quantas vezes eu vou. O problema é que, na verdade, eu vou com uma mentalidade antiga. É que, na verdade, quando Jesus me salvou, eu preciso transformar a mentalidade. Preciso manter a minha mentalidade agora sendo alicerçada pela verdade. Se eu e você conhecemos a Cristo e mantemos uma mentalidade equivocada, irmão, é equivocado que nós vamos viver. E vai se passar o tempo Cronos. Os dias vão se passar. E nós vamos olhar para trás e falar: o que valeu a pena chegar aqui hoje? Por que eu cheguei aqui hoje? Vale a pena eu chegar até aqui hoje, querido? Nós precisamos mudar nossa mentalidade. E quando Jesus fez uma pergunta, Ele também faz a pergunta para nós hoje. E a mesma pergunta, amados, que Jesus fez para aquele homem, talvez é a mesma pergunta que Ele quer falar para nós: queres explicação? Queres ver uma luz no fim do túnel? Queres ter sentido para a tua vida? Queres romper aonde eu te coloquei? Queres viver um nível de intimidade maior, de fé maior? Tu queres viver isso? E sabe qual foi a resposta daquele homem? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E era aquele dia um sábado. Há muitos argumentos que nós
lutamos contra o Deus do tempo. Mas, Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, eu te amo tanto, Senhor. Eu me desgastei e gastei em favor do teu reino, Senhor. Por que isso? Porque aquilo, querido, o que Jesus quer escutar de mim e de você não é simplesmente argumentos. O que Jesus não quer dizer para mim e para você hoje é que nós sim passamos todos os tipos de situações no tempo Cronos, mas quando Ele invade o Cronos com o seu Kairos, as coisas começam a mudar. O tempo de Deus é o melhor para nós. Nós sacrificamos, amados, muitas coisas em prol do Cronos, mas poucas vezes sacrificando algumas coisas para o tempo Kairos. O tempo Kairos é o que faz valer a pena nós existirmos e vivermos hoje. Não importando o que passou e ficou para trás, o que ficou para trás precisa ficar diante do Senhor, e o nosso coração precisa ficar diante dEle hoje com o coração cheio do seu perdão. Quantos aqui foram perdoados por Jesus? E por que nós vivemos todos os dias, me perdoa Senhor, me perdoa Senhor, me perdoa? Quantos aqui têm a consciência que Jesus te libertou? E porque vivemos, me liberta, me liberta, me liberta. Querido, a questão não é mais ser perdoado, a questão não é mais ser liberto, a questão agora eu tomo posse de uma mentalidade pela qual Ele me libertou, e veio no tempo Kairos, para cumprir a sua vontade. E se Ele diz que eu sou o bendito do Pai, e tu és bendito do Pai, querido, quem somos nós num tempo limitado chamado Cronos, pela qual nós possamos dizer, não Senhor, não é bem assim que o Senhor está dizendo, não, eu não sou tão assim, não Senhor, não, eu não concordo, não, eu acho que é desse jeito, não, eu acho que é daquele jeito, querido. Nós precisamos entender que o tempo Kairos chegou, e nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e ver, e saber utilizar o tempo Cronos em favor do tempo Kairos. Quantos estão entendendo isso? Nós precisamos saber administrar o nosso Kairos, o nosso Cronos, para poder se alinhar com o tempo Kairos. Querido, Jesus quando chegou nessa terra, pisou naquele tanque de Betesda, Ele viu muitos enfermos, mas havia um homem pela qual o tempo Kairos chegou. E a partir daquele homem curado, quantos outros, Maurício, não foram curados? Quantos aqui já foram curados por alguém que foi orar por você e Deus usou a vida dele e te curou? Olha quanta gente. Sabe o que Jesus faz, Ginho? Ele te salva dentro de um plano chamado Cronos, para que quando o Kairos vem sobre a tua vida, você passe a enxergar como Ele está enxergando. Aqueles que estão à tua volta são alvo do coração do Senhor. Pode ser, Vaguinho, eu não sei, mas pode ser que quando esse homem foi curado, Débora, ele se levanta agora com uma convicção, dizendo assim, há 38 anos eu estava nessa miséria de vida. Há 38 anos eu ia alguém no meu lugar e eu perdia o meu tempo. Mas agora eu não vou desperdiçar o tempo de Deus para a minha vida. Eu quero entrar, eu vou entrar. Querido, preste atenção numa coisa. Jesus, Ele sabe lidar com as nossas questões de frustração. Talvez a minha esposa não sabe lidar muito bem com as minhas frustrações, o teu marido não sabe lidar muito bem com as tuas frustrações, talvez o pastor não sabe lidar muito com as tuas frustrações, talvez vocês não sabem lidar muito com as frustrações do pastor, mas entende uma coisa, Jesus, Ele sabe, Ele entende, Ele é um Deus de misericórdia e compaixão, que sabe lidar com a nossa alma, e o que Ele quer, amados, hoje, não é simplesmente jogar tudo para fora, no tempo Cronos, as minhas frustrações, não, o que Ele quer é, Senhor, eu reconheço, que a
até então eu bati a cabeça, mas hoje, no tempo oportuno, no tempo certo, o Senhor me abre a porta para que eu possa entrar. Querido, Deus está abrindo uma porta para as nações. E não é de hoje, gente, não é de hoje. Desde o dia, Maurício, que Jesus veio nessa terra, uma porta foi aberta. Apocalipse, Bárbara, fala que Deus abriu uma porta, ela continua aberta. A porta da salvação. Agora, as pessoas, o ser humano, nós precisamos saber administrar o nosso tempo. Para que nós não venhamos a gastar com coisas fúteis. Sabe quando Moisés, ele ora? No Salmo 90, versículo 12, Senhor, me ajuda a contar os meus dias. Quando ele fala, me ajuda a contar meus dias, está dizendo assim, ó, Senhor, me ajuda a administrar o tempo que eu tenho. Porque eu sei, Pai, mesmo quando o relógio parar, ou eu querer desligar, ou eu querer martelar o relógio do despertador de manhã, mesmo quando isso acontecer, Senhor, me ajuda a ter sabedoria, para que eu possa administrar o tempo que o Senhor está me dando. Para que eu venha ter tempo de buscar a Deus. Queridos, nós precisamos resgatar esse tempo, Kairos, o tempo de oportunidade que Deus está nos dando, de buscar o tempo com Deus. Buscar o tempo com Deus é você saber administrar o tempo Kairos e separar um tempo de qualidade para o Senhor, teu Deus. Isaías fala assim, ó, buscai ao Senhor, enquanto podem o achá-lo. Pedro nos ensina, sabe agora, dentro desse tempo cronos, saibam como vocês devem proceder na sua caminhada. Porque sabendo proceder de uma forma sábia, vocês vão compreender qual é a vontade de Deus. Querido, qual é a vontade de Deus dentro do tempo que Ele nos dá? Um tempo para buscá-lo. Tenha no teu coração hoje, em nome do Senhor Jesus, tenha um tempo de qualidade com o Senhor teu Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Ah, pastor, mas olha, se eu tivesse tempo, eu ficarei ali 8 horas de joelho. Queridos, nós podemos ter o tempo que for, mas se não tiver impregnado no nosso coração o amor de Deus e por Deus, nós podemos ter o ano todo, e mesmo assim, não buscar. Não buscar. Você pode estar totalmente atarefado, e mesmo assim, você busca Ele. Vamos imaginar uma caixa, pensa em uma caixa, irmãos. Uma caixa de madeira, ou uma caixa de plástico. Pensou? Uma caixa desse tamanho, de plástico, tá? Coloca agora aí umas 5 bolas de boliche. Colocou? Encheu a caixa? Encheu ou não? Alguns estão falando, encheu a caixa? Sim ou não? Não, sim? Não. Sim? Acho. Alguns pensam assim, já encheu a caixa. Mas agora preste atenção. Quem já brincou com bolinha de gude aqui? Paulo já brincou, né, Bob? Eu também já brinquei, bolinha de gude. Se você pegar agora algumas bolinhas de gude e jogar nessa caixa, ainda tem espaço? Tem. E aí você pode então pensar, joguei as bolas, coloquei as bolas de boliche, coloquei as bolas de gude, agora eu vou pegar, sabe, quem já brincou de atirar arminha com chumbinho? Você já matou passarinho, né? Já. Se arrependeu? Ô, glória. Agora, coloquei as bolas de boliche, coloquei as bolas de gude, agora eu vou colocar bolinhas de chumbo. Tem lugar ainda, irmãos? Tem? Agora você sabe o que você faz? Pega água e joga água. Transborda tudo aquilo. Ou seja, sempre haverá um espaço para mim e para você buscar a Deus. Vai de eu e você querer e desejar preencher o lugar que ainda está vazio.
Isso não é desculpa para nós. Porque você pode, eu não posso ficar 8 horas, 12 horas dentro de um quarto orando de joelhos. Mas na verdade você pode pegar seu carro, você pode fazer compra e falar com teu pai. Você pode trabalhar. Quantas vezes eu trabalhava na fábrica e ali as lágrimas eram derramadas nos meus olhos e eu ali orava ao Senhor, chorando, pintando o chão e orando e buscando ao Senhor. Querido, não importa o lugar, mas o que você está fazendo, você está preenchendo o lugar que ainda é vazio. Preenche o seu cronos com a oportunidade Kairos que Deus te dá para você e eu conhecer muito mais, para que quando chegar aquele grande dia não ficarmos desconhecidos para Ele, para que você não venhamos a ficar do lado de fora quando o grande dia chegar. O que fazer, pastor? Porque o tempo já está próximo, o tempo Kairos da salvação já chegou, mas agora do arrebatamento está por chegar. Do juízo de Deus está para chegar. O que eu tenho que fazer neste tempo, cronos, para poder então utilizá-lo da melhor forma possível quando o Kairos chegar? Invista o teu tempo com Deus. Passe tempo com Deus. Segundo, espere sempre pelo tempo de Deus. Uma coisa é você estar com Deus, outra coisa, Deus falar contigo e falar para você e para mim: espera em mim, espera em Deus. Querido, nós somos uma geração imediatista, ou seja, eu quero para ontem. Se tem uma coisa que a geração de hoje não consegue é saber esperar. No trânsito, no banco, no mercado. Quem ficou impaciente aí, porque ainda não recebeu a ajuda do governo? Todo mundo recebeu 100 mil, mas eu não recebi. Pois bem, como ser humano nós temos essa questão de não saber muitas vezes lidar com a impaciência. Agora, quando Davi, ele disse: olha, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Toda vez que você tem um tempo com Deus, Ele vai queimar o teu coração, trazer uma verdade no teu coração, trazer paz no teu coração, para que você e eu possamos esperar. É claro que dentro de um tempo cronos, é muito difícil. Pastor, o tempo está passando, com quem que eu vou casar? Você fala isso porque você já é casado, você já tem filho. Pastor, e de mim, o que vai ser da minha vida? Querido, espera em Deus. Porque um dia, você vai perceber, valeu a pena esperar em Deus. Porque aqueles que esperam em Deus, jamais ficarão frustrados. Há uma geração que precisa entender que o tempo Kairos, o tempo oportuno, é um tempo onde nós precisamos saber esperar e aguardar Deus agir. Você lembra da história de Abraão? Abraão foi um homem de fé. 25 anos. No tempo cronos, não foi fácil. Mas quando Deus o visitou, Maurício, o que Deus falou para ele? Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, você na minha presença você vai amadurecer, você vai crescer, entendendo como é que bate o meu coração, Abraão. E para isso você precisa saber esperar. Só que Sara, ela foi um pouco precipitada. Já viu gente precipitada na vida? A precipitação, irmãos, faz parte do tempo da cronologia que nós vivemos. Ainda mais no século 21 que nós vivemos hoje. Só que é o seguinte, nós vivemos no século 21, mas com princípios de veredas antigas.
Nós podemos sim modernizar, mas não perder o princípio eterno antigo. Porque Deus, Ele não fica deslumbrado com a modernidade e a inovação do século 21. Mas Deus se alegra quando vê uma igreja em pleno século 21, sabendo esperar nele. E todos que conseguem esperar no Senhor, esses de fato obtêm a alegria eterna. Amém, queridos? Outro ponto, é preciso dedicar o nosso tempo para Deus. Isso me faz remeter o pensamento de que quando eu me dedico o tempo para Deus, eu estou investindo o meu tempo para fazer a vontade de Deus e não a minha. O tempo que você tem com Deus, o tempo de Deus, que não é o nosso, e o tempo para Deus é onde então eu paro tudo e começo a perceber que Ele quer que eu e você possamos a fazer a sua vontade. E fazer a vontade de Deus, amados, é necessário renúncia. Você pensa que foi fácil para Abraão largar toda a sua terra e parentela? Foi fácil para você deixar toda a sua família no Brasil e vir para cá? Não foi fácil, gente. Minha esposa chorava dia e noite. 4 anos consecutivos. Um dia nós fomos para o Brasil, pensa, fomos para o Brasil, ela falou assim, não saio daqui enquanto você não comprar uma casa. Doidura. Não tinha nem dinheiro para poder comprar uma bala no Brasil. Faltava uma semana para vir embora para o Japão. E sabe por que ela queria isso? Para me segurar lá. Com a certeza que nós íamos voltar para lá. Só que um dia ela teve que renunciar a isso diante do Senhor. E ela tem um testemunho tremendo de renúncia. Porque toda renúncia, irmãos, você não faz sorrindo, você faz chorando. Toda renúncia, irmão, todo sacrifício não é batendo palma, mas é batendo no peito. Toda renúncia te custa algo. Porque na renúncia, Patrícia, diaconisa Patrícia, você precisa tomar decisão. E decisão é escolha, ou eu fico com esse, ou eu fico com esse. E no tempo de fazer a vontade de Deus, Débora, eu preciso entender que há uma decisão, uma escolha entre a vontade de Deus e a minha vontade. E dentro do Cronos eu quero fazer a minha vontade, mas no tempo Kairos, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Mas nós nos esquecemos que Deus usa o Cronos para poder cumprir com o seu Kairos. E é então necessário eu aqui no Cronos sacrificar o meu tempo, os meus dias, para que a vontade de Deus prevaleça. Quantos aqui já perdeu um dia de festinha para fazer a vontade de Deus? Quantos aqui perderam dias de passeio para poder fazer a vontade de Deus? Quantos aqui perderam um dia de sono para poder fazer a vontade de Deus? Quantos aqui deixaram família para fazer a vontade de Deus? Olha, escuta, se você fez isso em prol ao Senhor, a vontade dEle, ei, Ele é poderoso para te sustentar e te manter você de pé. E ainda, não deixar esse fogo apagar do teu coração. Toda vez que nós sacrificamos, amados, a vontade de Deus para fazer a nossa, nós ficamos murchos. Toda vez que nós sacrificamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, nós nos erguemos. Por quê? Porque é algo sobrenatural, não é natural. É porque o Kairos chegou na tua vida, ou seja, o tempo certo, o tempo oportuno, Ele te enche com o seu Espírito. Aleluia. Por isso que uma mentalidade transformada, amados, pelo tempo Kairos, nos deixa pessoas imbatíveis. Não porque nós somos fortes, mas porque na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. É por isso que o diabo, quando olha para nós, ele precisa ver em nós, amados, nosso tempo de vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque o dia que eu deixo de fazer a vontade de Deus, Ele coloca atrativos nesse tempo Cronos para poder me prender. Enquanto eu faço a vontade de Deus, Deus vai me ajudando para que eu possa resistir o diabo, então ele vai fugindo de mim. Eu me submeto à vontade dEle, fazendo a vontade dEle.
mesmo não entendendo, mas prosseguindo. Então nós precisamos agora investir o nosso tempo para fazer a vontade de Deus. E o último, queridos, o último, é preciso entender que o tempo pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. Enquanto meditava nessa questão desse texto, o tempo pertence a Deus. O Senhor me trouxe no meu coração a questão da mordomia. Quem já viu essa palavra, mordomia? Mordomia, queridos, é alguém que cuida de algo que não é dele. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Jace, Carlos, Maurício, Pastora, Wagner, Bruno, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós a entregamos por completo. Amém? Amém. Se nós entregamos, Jonatas, nossa vida por completo, isso quer dizer que os teus dias são dele também. Alguém pode dizer amém? Difícil, dura coisa para tu pediste agora. Porque como é que eu vou fazer com as minhas coisas, meus planos? Calma, querido, calma. No tempo Kairos tem espaço para tudo. E se for da vontade de Deus, isso que você sonha hoje no tempo Cronos, se for da vontade de Deus e vai se encaixar com o propósito de Deus, acontece. Acontece. Então, a questão da mordomia, Wagner, quando eu entendo que a minha vida é do Senhor e Ele confiou em mim responsabilidades nesta terra, eu preciso entender que tudo que Ele colocou na minha vida, Pablo, pertence a Ele, inclusive os meus dias cronológicos. As minhas horas, os meus tempos, os meus meses, os meus anos. E quando eu tenho esse entendimento, Dinho, eu começo a perceber que o tempo pertencendo a Deus, eu vou dedicar a minha vida para Ele. Não é dedicar o tempo, mas dedicar a vida. E quando eu falo isso, dedicar a vida, amados, inclui tempos bons e tempos ruins, tempos de vitória, tempos de derrotas, tempos de alegria, tempo de tristeza, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de viver e tempo de morrer, tempo de ir e tempo de vir, tempo de abrir, tempo de fechar. Porque agora, entendendo a mordomia que o Senhor requer de mim, eu vou entregar a minha vida para Ele, e Ele vai fazer aquilo que lhe agrada, dentro do seu propósito. E eu sabendo que Deus, amados, é um Deus tão maravilhoso, tão bom, tão fiel, Bárbara, tão justo, tão verdadeiro, eu tenho certeza que Ele vai preparar para mim dias de descanso, dias de lazer, dias de alegria, dias de sorrir, dias de ir, dias de vir. Eu sabendo que esse Deus, que é o dono do tempo, e o tempo pertence a Ele, Ele é o Deus do todo o tempo, e a Ele pertence a minha vida, porque quando fala tempo, eu estou falando de vida também. Davi no Salmo 139, ele tem um bom entendimento, porque ele sabia que quem havia o criado, ainda que não havia ossos, o Senhor me conhecia. Ainda que Davi ainda não tinha vindo à existência, Deus sabia quem ele era. O Deus do tempo, Megume. Ele sabe muito bem o que é melhor para mim e para você. E se eu dedicar a minha vida para Ele, amados, eu vou entender que é tão importante os meus dias no meu secreto, como também os meus dias aqui neste lugar. Por quê? Porque os meus dias são dele. Os meus dias de secreto, mas o meu tempo também de mesa com os meus irmãos.
Hebreus capítulo de número 10. Abra comigo, por favor. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui na mensagem. Só ouça, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 22 ao 25, na tradução a mensagem, na versão a mensagem. Então avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Olha o que o autor de Hebreus fala, o grande dia. Olha o que o apóstolo Pedro fala, o grande dia. Olha o que o apóstolo João fala no capítulo 22 de Apocalipse. O dia do Senhor, o presente dia do Senhor virá. Igreja, hoje é o tempo de nós nos colocar como mordomos diante do Senhor e dizer: Deus, a minha vida, um dia eu vou ter que apresentar diante do Senhor. Porque a vida que eu tenho não é mais a minha vida. E aí fica muito mais claro, eu quero terminar por aqui, o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. O que Paulo disse? Já não vivo mais eu. Ele fala assim: estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo nesta carne, nesse tempo de cronologia, de cronos, eu vivo agora na fé no Filho de Deus, pela qual Ele me amou e se entregou por mim. Então, se Paulo viveu, eu e você podemos viver, porque o mesmo Espírito que habitava em Paulo é o mesmo Espírito que habita em nós, igreja. Por isso que o autor de Hebreus fala: olha, sejam confiantes, criativos no amor, sejam aí um ajudando o outro, encorajando o outro, admoestando o outro. Por quê? Porque isso é importante para nós como igreja. Se lá fora você conhece pessoas que não estão nem aí com o tempo, ei, você precisa ver dentro de você que você é uma pessoa responsável, que sabe lidar com o tempo que Deus te deu. Dizem que tempo é dinheiro. Quem já ouviu essa expressão? Querido, só que tem uma coisa: dinheiro você tem, você gasta e você perde. Tempo é outra. Você gasta, você tem dinheiro, gasta, perde e você consegue recompor depois. Tempo não. Dizem que o tempo é igual a um rio, que nunca passa duas vezes ao mesmo tempo. Uma vez que passou, já foi. Já foi. O tempo está próximo. O que eu tenho que fazer? Passar tempo com Deus. Eu preciso agora entender e viver tempo de Deus. Preciso ter tempo para Deus. Eu preciso saber que o tempo a Deus pertence. E aí eu volto novamente a declarar as palavras do apóstolo Pedro, no capítulo 1, você pode ficar de pé. 1 Pedro, capítulo 1, quero ler esse texto. Primeira Pedro, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 3, tá? Que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso aqui está falando de um tempo kairós para nós, amados. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, no tempo cronos, importa, sendo necessário,
que estejai por um pouco contristados, tristes, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versículo 17: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, no tempo cronos, andai em temor durante o kairós da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver no tempo cronos, que por tradição recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, a qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, tempo kairós, mas manifestado no tempo cronos, nesses últimos tempos, por amor de mim e de você, igreja. Por amor de mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não podemos deixar as coisas importantes da vida para depois. Diga ao teu irmão: irmão, você não pode deixar as coisas importantes da vida para depois. O tempo passa. Eu li algo interessante de um homem chamado César Augusto. César Augusto foi o imperador de Roma. E ele tinha uma frase. Qual a frase que ele tinha? As coisas importantes eu deixo para depois. E certa feita no palácio dele, chega um amigo dele correndo e disse para César Augusto: ei, leia esse bilhete agora. Diz que César Augusto olha para aquele amigo e zomba dele. E ele disse para aquele amigo: as coisas importantes eu deixo para depois. Naquele mesmo dia, ele foi assassinado. Quando estava morto no chão, foram ver o corpo e acharam um bilhete no seu bolso. E o bilhete estava escrito assim: corra, fuja enquanto há tempo, porque a tua vida está em risco. E eu pergunto, se aquele homem, César Augusto, tivesse dado ouvido àquele bilhete, talvez ele estaria vivo naquela época. Não precisava ter morrido daquele trágico assassinato. Ei, o Senhor, quando estava lendo esse relato de César Augusto, que alguém escreveu, não sei se é verdadeiro ou não, mas podemos tirar uma lição muito tremenda. César Augusto recebeu um bilhete. Eu e você recebemos cartas. César Augusto recebeu um bilhete de um amigo. Nós recebemos um bilhete, uma carta do Filho, dada pelo Pai e escrita no nosso coração pelo Espírito. Ei, não vamos deixar as coisas importantes para depois. Vamos dizer ao contrário: as coisas importantes do meu tempo cronos vai manifestar o kairós de Deus na minha vida. E eu vou poder fazer como disse então o autor de Hebreus no capítulo 4. Eu e você correndo no trono da graça, alcançaremos graça e misericórdia em tempo oportuno. Ei, talvez hoje seja o tempo oportuno para o teu livramento.
Talvez hoje seja o tempo oportuno para a sua graça chegar. Talvez hoje seja o tempo oportuno para a tua vitória chegar. Talvez seja o tempo oportuno hoje para você receber um novo nível de autoridade no reino espiritual. Talvez seja hoje o dia, um novo tempo dentro do Kairos de Deus, que vai chacoalhar o teu Kairos, para que você possa se posicionar como mordomo fiel. Querido, nós não podemos viver como o mundo vive. Nós fomos resgatados do mundo, da nossa vã maneira de viver. Ou seja, nós somos resgatados de um lugar onde nós não estava nem aí para aquilo que era importante. E outra, hoje, para nós o que é importante é a verdade de Deus, amados. É a palavra de Jesus Cristo, é o próprio Filho de Deus. Ei, o tempo está próximo. O que eu tenho que fazer agora, pastor? Eu preciso buscar permanecer em Cristo, sabendo que Ele é o Deus que cuida de mim. Por isso que a palavra do Senhor nos orienta: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não se limite nas suas 24 horas. Deus te deu as 24 horas para você saber, e eu saber organizá-la, administrá-la da melhor forma possível, e no final de tudo, manter a alegria no coração. Amém, queridos? Feche os seus olhos um pouco, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus pelo tempo que Ele tem nos dado. Nós utilizamos nessa noite aqui, amados, o nosso tempo Cronos, para que o Kairos venha invadir, e venha ser como naquele dia que aquele homem foi curado. Talvez hoje seja o teu dia. Se não for hoje, pode ser amanhã. Se não for amanhã, espera em Deus, porque você ainda vai o louvar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti pela Tua bondade, graça e misericórdia. Te agradecemos, Pai, pelo tempo precioso que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque no Cronos o Senhor nos chamou, para que hoje pudéssemos, Senhor meu Deus, Te servir, Te seguir, pudéssemos, Senhor, sermos, Pai, alvo da Tua graça, em Cristo Jesus. E assim também experimentar, Pai, o Teu Kairos, o tempo oportuno, a oportunidade de saber quem Tu és. Pai, no nome de Jesus, há corações aqui, Senhor, que precisam, Senhor, da oportunidade do Senhor. Senhor, há vidas aqui, Pai, que precisam, Senhor, como eu, da oportunidade, Senhor, de verdadeiramente Te conhecer mais, de Te buscar mais. E eu quero Te agradecer porque este dia é hoje. Hoje é o dia de nós conhecer mais ao Senhor. Hoje é o dia de sermos tocados. Hoje é o dia de sabermos adorar o Senhor. Hoje é o dia de deixar as coisas do passado para trás. Hoje é dia de deixar o pecado. Hoje é o dia de deixarmos as fraquezas de lado. Hoje é dia de deixar tudo aquilo, Senhor, que nos impede de prosseguir. Hoje é o dia, Senhor, que nós podemos receber o ar novo do Senhor, um refrigério para a nossa alma, um toque na nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje seja um tempo Kairos na tua vida, na tua casa, na tua família. Ei, não desista, não pare. Mantenha teu coração firme no Senhor. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Calma, espera mais um pouco no Senhor. Diga: Senhor, me ajuda eu ser um mordomo fiel. Me ajuda, Senhor, a não deixar as coisas importantes de lado. Me ajuda, Senhor, eu tomar as decisões certas, Pai. A sacrificar, meu Deus, aquilo que é certo. A fazer a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Ajuda os meus irmãos. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado no tempo crono. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado 24 horas. E eu peço que o Senhor nos dê sabedoria nesta noite.
Quantos aqui precisam de sabedoria para lidar com o tempo? Peça ao Senhor agora, peça sem duvidar. Isso, peça ao Senhor. Senhor, nos dê sabedoria para contar nossos dias aqui na terra, Senhor. Senhor, não nos deixe desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas que na verdade não faz mais parte da nossa vida. Senhor, nos ajuda agora, Senhor, a valorizar cada dia, cada tempo, Senhor. Cada ciclo que o Senhor nos permite viver nessa terra. Deus, nenhum dia é igual ao outro. Nos ajuda a mudar nossa mentalidade, Senhor, que quer continuar dia após dia pensando que um dia é igual ao outro. Deus, nos ajuda a mudar a nossa forma de pensar, porque na Tua presença um dia não é igual ao outro, Pai. E nós hoje podemos, Senhor, desfrutar da Tua graça, desfrutar da Tua bondade, Senhor, pela qual o Senhor nos deu um novo coração, o Senhor nos deu uma nova perspectiva de vida, o Senhor nos chamou em Cristo agora para desfrutarmos da Tua presença, da Tua verdade, e assim conhecer, Pai, a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, e nos ajuda, Senhor, a considerar que o dia, que o tempo do Senhor está próximo, no nome de Jesus Cristo. E quando este dia chegar, Senhor, nós podemos nos regozijar no Senhor e nos alegrar no Senhor, porque Tu és o dono do tempo, Tu és o dono da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sabedoria que o Senhor derrama nos nossos corações. Obrigado, Pai, pelo tempo que nós temos hoje aqui, Senhor, como igreja, de poder cultuar o Senhor. O nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, em nome de Jesus, amém.